Olá pessoal, tudo bom? Vamos partir então para a nossa última aula, no último capítulo, último encontro. Primeiramente, queria agradecer a vocês que assistiram a todos os vídeos, que estão assistindo aí conforme cada um no seu tempo. O grupo vai ser aberto para colocarmos algumas questões. Quando colocarmos outros cursos, outras coisas, a gente pode até travar ele para não se perder ali às vezes o link ou questões assim. Mas a ideia é que ele fique aberto ali para o pessoal postar também curiosidades, conteúdos, né? Sempre mantendo respeito, mantendo o conteúdo ali bacana para a gente pensar assim. Bom, vamos então partir para o capítulo 4, a adolescência como ideal cultural. Né? E aí a gente vai ver que é bem interessante esse capítulo, porque parte de questões inatas, né? Questões raízes, questões profundas do adolescente, porém é cultura. Né? Eu sei que algumas linhas, talvez, algumas formas de trabalho não dão tanto crédito para o social, para a cultura, porém é importante. É uma via de mão dupla. A todo momento estamos influenciando a cultura e estamos sendo influenciados também. Então, algumas questões básicas, humanas, biológicas, fisiológicas, mas as questões sociais também são importantes da gente pensar porque nos alteram, né? Nos transformam, nos moldam. Não existe ninguém imune ali às questões sociais, o pessoal. Não vamos romantizar ou transformar em utopia também as questões da mente humana. Né? Então, estamos dentro de uma cultura e essa cultura vai moldar e mudar algumas questões dentro de nós. E os adolescentes não estão avulsos a isso, né? São seres humanos ali e também vão estar dentro dessa condição também. Bom, no capítulo 4, vocês estão com o material aí, né? Eu já coloquei o material para vocês. Eu fiz uma observação bem no comecinho ali, não vou ler ela totalmente aqui não, mas é só para a gente pensar que essa questão, por ser cultural, né, por ser social, ela é um desfecho para a adolescência. Né? Então, não trazemos aqui a verdade absoluta, todos os adolescentes vão ser assim, não. Então, por ser questões sociais, dependendo a cultura, a sociedade ali onde está inserido ali, esses valores podem mudar, né, e moldar também. Então, o Caligares até coloca aqui como uma coisa um pouco mais fechada para o adolescente, mas vamos pensar que um dos desfechos, né, entre muitos outros ali. Né? Então, essa questão cultural não inviabiliza outras características também. Então é isso que a gente tem que pensar. Partindo para o texto, vamos lá então. Seguir o mesmo esquema do grupo de estudos, né? Então eu vou lendo o conteúdo e a gente vai pensando e refletindo. Dúvidas ou questões vocês podem comentar lá no YouTube mesmo, eu acabo respondendo, ou até aqui no próprio WhatsApp. Só me mandar a mensagem para a gente poder fazer essa interação. Convido a todos a seguir os canais também, que eu sempre posto outros conteúdos além do curso aqui. E vamos então partir para a nossa fase final. Caligares comenta que é difícil encontrar alguma escolha adolescente que não seja a realização do sonho dos adultos, sendo quase impossível o adolescente fugir disso, devido a duas razões. Né? Então, difícil encontrar uma escolha do adolescente que não seja a realização do sonho dos adultos. Né? Então, quase tudo que eles vão estar fazendo vai ser focado nessa questão do sonho dos adultos, né? O que os adultos desejam, o que os adultos querem, o que os adultos façam. E não há como fugir disso. Então, o Caligares coloca devido a duas razões. A primeira, o acesso à idade adulta não possui um ritual, ficando ele à mercê do olhar dos adultos. Tá? Então a gente falou lá nos primeiros capítulos lá, algumas tribos, algumas sociedades têm um certo ritual ali. Até aqui você é uma criança, aqui você é um adolescente, aqui acabou, você já é um adulto. Na nossa cultura, no nosso contexto social, não há isso. Então, você fez 18? Não sei, você ainda é um adolescente, você fez 20? Né? Tem outro livro da Beiratura, ela põe até mais ou menos os 25 anos ali, as questões sobre a adolescência. Então, vocês veem, nós não temos ali um ponto final, né? Então fica uma coisa meio aberta, porém, através do olhar dos adultos, você vai se afirmando como adulto também. Olha, você já faz isso, olha, você pode fazer isso. Esse olhar, esse reconhecimento dos adultos. Então, um dos primeiros motivos seria esse olhar. Em segundo lugar, algo comum em nossa cultura é a idealização da autonomia. Assim, por mais que o adolescente não precisasse do olhar dos adultos, ainda assim a autonomia seria o sonho dos adultos para o adolescente, uma vez que isso é quase o sonho de todos, desde o desejo de férias até a vontade de sair da própria vida. Né? A gente pensa em questões sobre talvez um suicídio, algumas questões mais externas aí, alheias aí, mas a tentativa é fugir, né? Ou seja, autonomia. Né? Então, os adultos são autônomos de modo geral, né? Então, podemos ali fazer tudo, né? Nem tudo nos convém. Cortella fala muito isso, né? Então, podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Então, não é porque eu posso tudo que eu devo fazer
tudo. Então tem essa questão. Mas no olhar dos adolescentes, os adultos são livres. Eles podem, né? Então, quiser tirar férias agora, falar, pessoal, finalizei o grupo, vou tirar férias ali de um ano ali. Né? Vai dar problema, né? Então, tem questões, tem responsabilidades, mas de alguma forma é possível. Então, já para o adolescente, não. Ele vai precisar da autorização dos pais, ele vai precisar muitas vezes de autorização da justiça para viajar. Então, vocês, eles sempre estão travados em algumas coisas ali. O adulto também, mas porém é maior essa questão aberta ali, dependendo do contexto econômico, social que a pessoa vive. Então, a idealização da autonomia passa pelos olhos dos adultos. É um dos sonhos dos adolescentes. E outra questão, o desejo ali dos adultos, né? Então, essa questão, você é um adulto apenas pelo olhar de outro adulto. Então, não tem como as escolhas adolescentes não passarem por essa visão, por esse olhar dos adultos, e o desejo é ser um adulto. Dessa forma, a adolescência, mesmo excluída da vida adulta, acaba se conduzindo pelo desejo e sonho dos adultos, com maior ou menor intensidade. E, por fim, quase sempre encarna o maior sonho dentre a nossa cultura, o sonho de liberdade, onde tentar sair da tutela dos pais, né, dos adultos, o adolescente é visto como um rebelde. Isso se torna uma encenação do nosso ideal cultural e muitas vezes se tornando objeto de imitação pelos próprios adultos. Então, a rebeldia adolescente vem muito disso. Né? Então, eu quero ser livre, eu quero ser liberto, eu quero ter autonomia, porém eu sou um adolescente. Para mim ser autônomo, para mim sair disso, eu preciso vencer meus pais, eu preciso sair da tutela dos pais. Então, vocês veem que já começa aí essa questão da rebeldia, né? Eu quero sair, eu vou sair, você não manda em mim, você não controla a minha vida. Então, vocês veem que o adolescente não está errado pensar assim? O sonho dos pais, o sonho da sociedade, o sonho dos adultos é ser autônomo, é ter a liberdade. Por que ele não pode ter? Já que todas as visões deles passam pelo filtro dos sonhos dos adultos. Então, vocês veem que começa ali, muitas vezes, alguma contradição entre o que nós queremos dos adolescentes e o que eles dão conta de fazer e o que eles fazem. Os grupos adolescentes, até mesmo os mais fechados, sempre apresentam ao mundo uma identidade própria, com estilos e traços bem definidos, sem a necessidade da interpretação de desejos, como acontece no mundo adulto. Desta forma, vários grupos apresentam coisas em comum, podendo ser vestimentas, cabelos, maquiagens, gostos musicais, comportamentos diferentes, ocasionando que, uma vez pertencente a esse grupo, o adolescente sabe muito bem o que ele precisa consumir para estar cada vez mais adaptado a esse grupo. Diferentemente do mundo dos adultos, que por termos essa liberdade ali, ficamos perdidos, o adolescente dentro de um grupo adolescente, ele sabe as regras. Então, se é um grupo de skate, ele precisa ter ali um skate, ele precisa ter as vestimentas de um skate. Se é um grupo de música, ele precisa ter o cabelo. Então, precisa dizer que é muito mais bem definido. Enquanto adultos, ficamos um pouco perdidos, né, relacionado nessas questões aí. Então, ponto para os adolescentes. Devido a essa adaptação e conformidade por estar em grupos, os adolescentes acabam se tornando consumidores ideais por ser um público-alvo cultural bem definido, onde o marketing tenta cristalizar e definir esses grupos o máximo possível. Assim, os grupos originados contra a moratória imposta pelos adultos acabam se tornando para estes mesmos adultos um ideal, sendo exaltado pelo marketing, fazendo com que todos os traços e senhas de reconhecimento entre os adultos, entre os grupos adolescentes, sejam comercializados no mercado, transformando cada grupo numa espécie de franquia, que levará o seu visual ao mundo para qualquer faixa etária, pois se a adolescência encena um ideal cultural básico, é fácil ser entendido como um estilo legal a todos, tornando a adolescência um fantástico argumento promocional. Então, por serem grupos que desejam algo um pouco mais básico, né, cabelos, vestimentas, estilos e demais questões, o marketing pode se apropriar disso e passar isso também como algo muito bacana, algo muito legal. Os adolescentes não se sentem assim, né? Eles se sentem presos e eles querem escapar disso. Mas, devido à propaganda, à mídia, marketing, muitas coisas aí, isso também é vendido como algo legal. E a gente vê muito adulto consumindo marcas, moda, música, alimentos de adolescentes. Né? Então vocês veem que a pirâmide, as questões começam a ficar um pouco invertidas, que é o que a gente vai concluir no final do texto. Né? Então fica um pouco invertidas. Os adolescentes querem ser adultos, os adultos estão querendo ser adolescente. Então vocês veem que começa uma certa confusão, que é o que a gente vê muito hoje na sociedade. Né? Pessoas com idade cronológica um pouco mais avançada, com estilos muito próximos ainda de adolescentes. Tem um certo e um errado, mas né, cedo ou tarde as consequências podem aparecer na vida. Caligares questiona que até o momento pensávamos que havia uma revolta dos adolescentes contra os adultos, e as formas dessa revolta coincidem com os ideais dos adultos, sendo a principal em nossa cultura a insubordinação.
Assim, ao se revoltarem, os jovens ainda estariam tentando agradar os adultos, realizando esse sonho deles. Então, olha aqui, complexo, interessante isso aí. O desejo dos adultos é liberdade, mas eles querem que os adolescentes fiquem presos. E o adolescente, quando se rebela, né, quando se revolta, ele está realizando um desejo dos adultos. Então ele pensa de alguma forma está agradando. Pô, o desejo do meu pai é ser livre, é ficar rico, é ganhar determinadas coisas. Por que eu tenho que obedecer ele? Ele não quer obedecer às leis, ele não quer obedecer o mundo, né? Ele tem esse desejo, né? E detalhe, pessoal, aí entra, né, que a gente falou também, o conflito de gerações. Então os adolescentes muitas vezes olham os adultos como bananões, como fracassados, um pouco devido a isso, né? Então, como eu falei, vou terminar o grupo e tirar férias de 1 ano. Não dá, né? Não dá. Então, por mais que possa existir esse desejo, nem é, viu, pessoal? Mas por mais que possa existir esse desejo interno, né, dentro de mim ou dentro das pessoas, vamos ceder, né? As contas estão aí, responsabilidades, demandas, não dá para fazer isso. Então eu acabo reprimindo, trancando isso. Isso para o adolescente, né, vai ser gritante ali. Pô, o cara quer, o cara deseja, mas não faz. Olha que, né, que coisa de cara que é esse. Então, vocês vê que começam então esses conflitos, né? Então, o nosso sonho é a liberdade e a insubordinação. Então, pedimos para os jovens ficar trancados, mas quando eles se revoltam, eles estão realizando um sonho dos adultos também, né? Só vocês lembrarem do sextou, né? Tem pessoal que trabalha a semana inteira aí e pensa no sextou. E aí vem o questionamento, né, na parte 59 do material original do Caligares, o pessoal. Será que a adolescência não surgiu justamente porque os adultos modernos precisaram dela como um ideal? Bom questionamento aí. E continua a indagação de que será que a adolescência não foi provocada para realizar um sonho de liberdade e desobediência presente em nossa cultura? Um bom questionamento também. Será que não foi, né, promovido ali? Então, é fato, há um momento na vida, né, há uma lacuna ali que os corpos estão em transição, mas será que teria todo esse boom, esse marketing, essa condição adolescente, né, calças rasgadas, estilos, cabelos e tudo isso que a gente vê, né, determinadas lojas, departamentos aí, marcas, filmes, jogos, então vocês vê que tem uma cultura muito forte sobre, né, marketing muito forte sobre a adolescência. Será que isso talvez não está potencializado para suprir desejos dos adultos? É um questionamento aí do Caligares que faz muito sentido quando a gente para pensar, hein? Se a obediência não existisse, os adultos... isso aí é a palavra dos Caligares, diretamente, a citação aí, no material vocês podem ver. Se a adolescência não existisse, os adultos modernos a inventariam, tanto que ela é necessária ao bom desempenho psíquico deles, né? Então é como uma válvula de escape para nós aí. E aí a gente vai dar, então, a continuidade também no próximo tópico, né? Da invenção da infância à época da adolescência. Essa questão da infância, o pessoal romantiza muito, viu? Tanto que a gente está fazendo um grupo de estudos agora sobre a criança terceirizada, né? Convido a todos, quem quiser assistir também. Lá traz alguns dados ali bem assustadores sobre bebês e crianças, né? Pesquisas mesmo, né? Então, ao longo da história da humanidade, né? Sendo servidos como alimento para cachorros, afogados em rios, né? Então, essa coisa de infância como a gente conhece hoje, viu, pessoal? A criancinha ali floquinho, né? De açúcar, a gente tantas vezes passa do ponto um pouco. Ao longo da história da humanidade não foi sempre assim, não, viu? Ou eram mini adultos ou, né, eram lá o fundo do fundo lá. Então, a gente precisa tirar um pouco esse romantismo e olhar as coisas mais como elas são ao longo da história, porque isso também influencia a cultura e a cultura nos influencia também. Então vamos mastigar um pouquinho aí dessa invenção da infância até a adolescência nos dias de hoje. Caligares faz uma pergunta interessante, que se trata do porquê a moratória que produziu a adolescência veio a ocorrer na modernidade e porque a adolescência é um fenômeno dos últimos anos. É recente, recente. Se a gente olhar a história da humanidade, totalmente recente essa infância, né, e adolescência um pouco mais posterior ainda. Então, é muito recente essa questão. Moratória, lembrando que é a suspensão, né? Então, por que que isso veio, né, a calhar ali? Por que que isso foi gerado nos últimos anos? Apenas recentemente, em torno de um século, que a adolescência se tornou tema de livros. Recente, falando, um século para a humanidade não é nada. Antes, a mesma não poderia ser considerada um fato social de grande importância, e muito menos um ideal cultural. Assim, para compreender esse fato, o autor nos lembra que a própria infância é uma invenção moderna, apesar de quase todos venerarem as crianças, mostrando que qualquer adulto está disposto a proteger as crianças. Mas se os adultos têm toda a atenção pelas crianças, como que a infância é exclusiva da modernidade? Então, vamos pensar aí. Então, sempre houve os cuidados maternos, cuidados paternos, né, as questões biológicas, evolução da espécie, mas não como é hoje.
Então, esses aí. Então, o pessoal talvez mais antigo lá, né, que tinha muito mais filhos, né, as famílias eram muito maiores, quase todo mundo tem uma história, né, algum filho se perdeu, algum filho veio a óbito, algumas questões assim, e era isso, tá, tudo bem. Hoje são questões que nos assustam muitas vezes, né, então vocês vê que vai aumentando essa visão de infância na modernidade. Então, se houve sempre esse cuidado, né, parental biológico, então, né, como que é afirmado ali que a infância é moderna. Vamos construir esse pensamento aí do ponto de vista do Caligares. Um ponto a ser relevado é em questão da fisiologia, onde o ser humano nasce extremamente prematuro e sem o amor e cuidado ao longo da batalha na evolução das espécies, os seres humanos não teriam sobrevivido. Então existe um efeito fisiológico, mas nem por isso o amor e o cuidado foram os mesmos ao longo dos anos. Então existe um cuidado fisiológico. Freud fala isso aí pra gente lá numa introdução ao narcisismo, né? Nossa necessidade do outro se dá também a partir disso, né? Por quê? Nascemos desprovidos de tudo. Então, vocês vêem nos documentários, eu sempre falo isso nos grupos, vocês vêem nos documentários, animaizinhos, né, Net Geographic, essas coisas aí, nasce, daí meia hora já fugindo do leão ali. O bebê humano não. Então, ele fica ali totalmente dependente de quem o alimentar, dos cuidados, né, dos pais, né? Então, isso já gera essa necessidade de amor, essa necessidade de cuidado, mas não foi sempre assim ao longo dos anos. Podemos entender como infância a ideia de um tempo de vida diferente da idade adulta, totalmente diferente, né? Então, básico, né? Onde se pode ser feliz, protegido pelo amor dos pais e sem as necessidades adultas. Então, essa é uma boa definição aí da infância, né? Um momento onde você possa ser feliz, né? Sem a necessidade dos adultos, né? Dinheiro, sexo e demais questões, fora, né? E o amor dos pais, você é totalmente protegido. Falhas nisso vão gerar consequências. Onde a modernidade na infância se torna um tema muito bem explorado e debatido, levando como consequência isso também para a adolescência. Então começa a construir essa visão de infância e isso vai sendo esticado. Caligares menciona que a ideia da infância deu seus primeiros sinais a partir do século XIII e se firmou a partir do século XVIII, quando a sociedade tradicional cedeu ao passo do individualismo, transformando a maneira de olhar e amar as crianças. Então, a sociedade tradicional, né, tinha as questões familiares, a gente vai falar um pouco disso. De repente veio as questões modernas, né, a sociedade mais moderna, e cedeu ali um ponto mais voltado para o individualismo, né? O outro fica no dele, então é o que a gente mais ou menos vive hoje em dia. Isso aí não é questão de você não ajudar o próximo ou questões assim, mas no contexto geral, ninguém sai dando suas posses, seus bens para o outro, né? Você não pega teu carro e fala, vou te dar isso aqui, né? Vou transferir isso aqui para você e te dar, né? Então, dizer que é algo um pouco mais fechado, no núcleo até familiar ali, mas mais voltado ao individualismo. A sociedade hoje caminha dessa forma. Também é mencionado que determinados autores traçam outro ponto importante para a mudança cultural que levou à invenção da infância. Este ponto é a mudança na experiência de morte. Assim, a vida é apenas continuada pela experiência comunitária, vendo que apesar da trágica vida do sujeito, a morte não é um ponto final, uma vez que a vida que realmente importa não é o sujeito, mas sim a comunidade que segue adiante. Então, durante a evolução humana, ao se começarem a viver em grupos, a chance de sobrevivência foi maior. Então, não era só mais o grupo ali. Então, essas experiências de morte foram mudando. Porém, hoje é diferente ainda. Assim, com o fim da sociedade tradicional, passando para uma cultura do individualismo, a morte se torna uma experiência individual, onde mesmo que a fé religiosa possua certa importância, a morte é sempre vista como um fim trágico, solitário de uma existência. Então, ninguém quer morrer, né? Acredito eu. A gente está sempre lutando e evitando ali doenças, evitando demais questões. Quase todos, né? Não querem, vamos pensar assim. Mas a questão é visto como um fim trágico, né? A gente sempre fala, tadinho, coitado, por que aconteceu, não era para ter. Então, você vê que tem uma conotação mais down, né? Mais para baixo ali, mais profunda ali. Então, é visto como um momento trágico. E hoje, né? Mais moderno ainda, né? Bem para frente ali, quase todas as mortes, no geral, acontecem, né? Solitárias mesmo, né? Dentro de um centro de tratamento intensivo, de uma UTI, na unidade de terapia intensiva, e questões ali. Então, é algo que, né, assusta, né? Ambiente gelado, ambiente médico, sozinho, né? Não tem aquela questão, talvez, muito mais antiga, né? Se pensarem muito em velórios, talvez hoje em dia, né? No geral, são feitos ali em locais apropriados, locais, né? Anteriormente, bem antigamente, feito na casa da família, né? Os familiares e determinadas questões. Então, vocês veem que a morte vai sendo cada vez mais solitária e individual. Assusta um pouco. E nesse contexto cultural, as crianças assumem determinada importância, pois se a morte é o fim, as crianças se tornam a única consolação da promessa de continuação
ou imortalidade. Porém, mesmo com este argumento, Caligares comenta que também existem outras razões para que o individualismo moderno invente a infância. Então, né, vamos morrer todos, o pessoal do grupo aqui, daqui 100 anos, né, dificilmente vai ter alguém aqui, viu? É trágico, triste, mas é a realidade. Precisa estar de acordo com a realidade. Mas quem vai continuar? Nossos filhos, nossos netos. Né? Então, dizer que torna-se uma forma de continuação da vida. Né? Então, saímos também dessa questão tão cultural, social aberta, focamos no individualismo e aí os filhos passam a ter uma grande importância, né? Heranças, bens, posses, né? Então construímos coisas que vão sendo passadas adiante. Então, tem uma construção aí. Entre estas outras razões, que está em uma sociedade tradicional, as posições, entre essas e outras razões que está em uma sociedade tradicional, as posições são bem definidas hierarquicamente. E nascer em uma classe ou casta pode ser um fator decisivo na vida de uma criança, uma vez que a divisão social é decidida pelas tradições. Então, na sociedade tradicional, que a gente não está, né, é uma sociedade mais moderna, individualista, você nascia em determinado contexto, era aquilo para todo sempre. Então, você nascia lá empregado, escravo ou coisas assim, você não tinha o que fazer durante toda a sua vida. Por mais que você estudasse, capacitasse, não tinha nem chance disso, né? Era aquilo, ponto e acabou. Já na cultura individualista, não, né? Então, você pode melhorar alguns degraus. Óbvio, você não vai dominar o mundo, viu, pessoal? Isso aí também não vamos romantizar, né? Você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser. Não que tem algumas travas sociais ali que são bem difíceis, mas, né? Não são impossíveis. Uma pessoa ou outra, talvez uma exceção ou outra, consiga ali. Mas, no geral, a gente consegue melhorar sim, né? Então, você nasceu totalmente desprovido de tudo ali, né, durante a vida você pode construir algumas coisas e seu filho dá um passo ao próximo, né, um herdeiro, alguém que você escolhe ali, dá um próximo passo. Então você constrói até a letra C do seu filho D, E, F, e assim vai. Então família é uma construção de poder também. Então vamos pensar nisso aí. Já uma cultura individualista como a nossa, podemos pensar totalmente ao contrário, onde é esperado que qualquer sujeito lute contra a tradição que o berço lhe reservou. Que eu tô falando. Nasci sem nada, mas posso construir, posso melhorar a história da minha vida e da minha família. E que invente para si mesmo um novo destino. Então, nasci escravo, não vou ser escravo para sempre, não. Vamos se revoltar aqui e vamos melhorar de vida. E por isso, conforme afirma Caligares, transmitir valores em nossa cultura se torna atividades tão problemáticas, pois a ordem geral é contradizer a tradição. Vocês compreendem? Isso aqui é fenomenal, né? Então, passar valores de pais para filhos, para adolescentes, sempre vai incluir a rebeldia, porque a ordem geral é contradizer a tradição. Então, queremos, né, que eles obedeçam e sejam queremos que eles sejam autônomos, né, e sejam libertos e dominem o mundo ali de alguma forma, mas pedimos que nos obedeçam, né? Então, a ordem geral é contradizer a tradição. Então, transmissão de valores se torna um problema também na sociedade, que é o que a gente vê muito hoje em dia, né? A revolta geral. Assim, com a modernidade, quase todas que as instituições sumiram ou se apresentam como rebeldes, né? Então, muitas foram sumindo ali ou se tornaram rebeldes, com exceção de uma que adquiriu importância central e que, de certa forma, ainda prepara o sujeito para a comunidade. Essa instituição é a família, sendo que esta, na maternidade, composta pelo núcleo de pais e crianças, o que torna mais intensa, pois se funda no amor entre os pais e as crianças e não nas exigências, obrigações e deveres ou contratos. Então, quase todas as instituições sumiram, a família, porque muita gente está batendo também para tentar mudar ali, né, derrubar questões, aí parte para novas construções. Não tem certo e errado, bom e mal, mas, né, parte para novas construções ali sem a família, porque a família é o que prepara o sujeito ainda para o mundo. Quer dizer, senão vira uma coisa totalmente perdida, né? Quem que vai cuidar e vai preparar ali das crianças, dos adolescentes, dos filhos? E a família é fundada no amor. Né? Então, acho que ninguém faz um contrato com o filho aí, né? Você tem que me obedecer, você tem que me amar. Não, né? Então, as relações vão sendo construídas ali com base no amor e tudo isso fica intenso, né? Então, família sempre vai ter conflitos ali porque uma das bases. Então, se é o seu trabalho, você tem um contrato ali. Se você fazer tal coisa, você quebra o contrato e você é desligado. Se a empresa fazer tal coisa, ela quebra o contrato, você pode se desligar e ganhar ali seus direitos. Na família não, né? Então você não demite o filho ou coisas assim, né? Então é importante pensar, essa fundação na base do amor ali, do afeto, também traz questões intensas. Então família sempre vai ter problemas, viu, pessoal? Fato. A família irá pedir às crianças a submissão e obediência em nome do amor, mas também em nome deste mesmo amor que a própria criança se liberte da família e que ultrapasse a condição familiar para responder à expectativa dos pais, dando continuidade assim no sonho dos pais, né, a imortalidade, frustrados por sua
mortalidade. Então, Caligares fala, quer conhecer, não lembro ao pé da letra, mas quer conhecer o inconsciente dos pais é só olhar nos filhos. Né? Então, no geral, as crianças externalizam ali o nosso inconsciente de alguma forma. Né? Que eles conseguem interpretar dentro do dia a dia ali os desejos, os anseios dos pais, e outra por causa disso aqui também. Né? Eles são a continuidade da nossa vida. Né? Então, daqui 100 anos não vai haver ninguém no grupo, mas as crianças, os filhos vão ser adultos e vão estar no mundo aí dando continuidade àquilo que nós começamos hoje. Então, é importante pensar nisso aí. Se aprofundando um pouco mais para entender a extensa importância dada à infância na sociedade moderna, vemos que é preciso acrescentar mais uma característica típica da cultura ocidental, ou seja, a insatisfação. Assim, o homem moderno não fica apenas insatisfeito devido ao clima ou praga em lavouras, mas está insatisfeito por constituição, pois seu lugar no mundo não pode ser mais definido e nem ser maior do que sua ambição de subir na vida, construindo assim toda aceleração e produção de riqueza e diferenças sociais, levando o sujeito a querer mais e com isso também consumindo mais. Então o homem moderno é insatisfeito. Então você tem um celular do ano que vem você quer outro. Você tem isso, você quer aquilo. A grama do vizinho é sempre mais verde. Vocês veem que isso paira sobre a sociedade, né? Paira sobre as questões culturais, e isso está dentro de nós. Né? Lembrando que a gente pode falar isso em outras aulas, uma parte do superego é cultural. Então, essas questões culturais também estão dentro da nossa mente. Então, a insatisfação é algo clássico do ser humano ali moderno. Né? Queremos mais, queremos mais, queremos mais. Né? Não só coisas boas, mas também pode ser coisas ruins ali, coisas difíceis ali. Assim, as crianças exercem a consolação e a esperança para seus pais e os demais adultos, trazendo para a modernidade essa paixão inédita pelas crianças, uma vez que com ela os adultos podem estender o sentido de suas expectativas de vida para além de sua sobrevivência, pois transforma a nossa insatisfação em algo suportável, pois se espera que faça o revezamento conosco preenchendo a função cultural e tornar a modernidade suportável. Então, aquilo que eu não consegui, eu batalho para que meu filho possa conseguir. Então, vocês veem que, né, e aí com isso eu começo a cuidar bem, tratar bem, né? Então, vocês veem que tem um plus ali nessa questão da infância, né? Novas escolas, novas formas de ensino, novas N questões para crianças. Então, vocês veem que, né, além do amor ali, há uma questão também, né, que vai dando esse plus ali nessa continuidade da nossa mortalidade ali, né? Então, é uma forma de dar continuidade na vida. Caligares comenta que precisamos ver as crianças protegidas das imperfeições e das mágoas, totalmente diferentes de nós, protegidas da corrida insatisfatória do sexo e do dinheiro, criando-as assim para comporem uma imagem segura e perfeita da felicidade, sorridentes, amadas, encantadas e inocentes. Dessa forma, vivem em outro mundo, imagem esta que retrata a perfeição, que nunca alcançamos e nem alcançaremos, pois estamos sempre insatisfeitos, e por isso a infância é vista como nossa idade de ouro. Então, as crianças são bem cuidadas ali para não sofrerem, porque, né, de sofrimento ou dificuldade já chegam nós. Então, nós tentamos evitar, e é onde muitas vezes passa do ponto, né, pessoal? Falando maltratar ou negligenciar crianças, longe disso. Mas, né, a gente vê sempre, o pessoal da psicanálise aí vê sempre, dar tudo também não é interessante, né? Privar de tudo não é interessante, mas dar tudo também não é interessante. É preciso ter uma falta, um equilíbrio ali para a organização da mente. Esse prazer estético visto na infância, essa imagem de felicidade, possui também outra função, pois as crianças felizes são encarregadas de trazer um sentido na nossa corrida social, uma garantia de que ela será continuada, sendo herdeiras de nossos anseios e nossa insatisfação. Então, tem também a continuidade de tudo aí, né? As crianças têm um sentido dessa corrida social ali, elas serão herdeiras de tudo que nós possuímos, né? Não só bens, mas de nossos sentimentos e questões também. Desta forma, podemos obter satisfação na felicidade infantil, pois essa nos consola do nosso fracasso, ou de outro ponto de vista, sua felicidade demonstra nosso sucesso, pois nós fracassamos, mas elas são felizes e serão assim. Então, damos o sangue ali para que elas fiquem bem, elas tenham tudo. Completando as nossas falhas e dentro desta visão, lutamos para que nossos anseios se passem para as crianças em possíveis condições e que elas tenham uma maior chance de resolvê-los em seu futuro, fazendo com que as crianças, mesmo que com o direito de serem felizes, apenas por serem crianças, devam se preparar para conseguir tudo que nós não conseguimos, uma espécie de promessa. Então, capacitamos elas, tentamos dar de tudo para que, no fundo, elas consigam as coisas que nós não
conseguimos, né? Então temos um olhar diferenciado para a infância. Por isso, na modernidade, há condições tão hiperprotetoras e tão violentas para com as crianças, extremos, né? Pois as que possuem condição de cumprir a promessa a elas dada por nós serão veneradas e protegidas, representando um futuro do sonho dos adultos, né? Então, as que têm ali uma certa condição, né, melhor cognição, melhores condições no geral mesmo, tanto econômico quanto fisiológico, serão mais protegidas. Olha a crueldade se a gente parar para pensar, né? Então, aquelas que nós deduzimos, né, que vão ter maiores condições, vão ser mais bem cuidadas. E, inversamente, as que não possuem condição de cumprir essa promessa serão abandonadas em amplos os sentidos. Então, as que vão ficando para trás, vamos desanimando e deixando elas também para trás. Estou falando isso a nível pessoal, mas num contexto maior, geral da sociedade, a gente pode pensar que isso é real, viu, pessoal? Assim, Caligares finaliza que quanto mais a infância deixa de ser apenas um consolo estético, se torna cada vez mais encarregada de preparar o futuro, alcançar aquilo que nos falta, né, que falta nos adultos. Mas essa infância será prolongada, forçando com isso a invenção da adolescência, sendo esta um derivado da infância moderna. Então, essa superproteção, essa promessa de que as crianças, né, vão ser os nossos sonhos, vão realizar aquilo que não conseguimos, vão melhorar tudo, só no curto espaço enquanto se é criança, não dá. E aí vem a invenção da adolescência moderna. Então, pega-se a fase ali, o ponto de transição fisiológica, e damos o nome ali de adolescência e começamos a construir, né? Começamos a modificar aquele comportamento, aquele funcionamento na base dessa esperança também. E aí surgem outros problemas, né? Que a gente vai dar continuidade agora. Passando então para o próximo tópico. Dúvidas do pessoal? Só vocês colocarem ali aí no comentário, no chat, no próprio YouTube mesmo, né? A gente vai respondendo. O próximo tópico vai ser o fechamento, né, de todo o trabalho aí, que é a época da adolescência. A gente vai terminar ali com um questionamento. Com o passar dos anos, os adultos começam a verificar que as crianças já estão um pouco mais crescidas e tentam a todo custo mantê-las protegidas e felizes em uma espécie de um mundo encantado, livre de responsabilidades. Porém, elas já se parecem cada vez mais com os adultos. Então, enquanto criança, tá tudo bem, né? Porém, ela vai mudando o corpo dela ali, né? Lembra lá, entra a puberdade, começam os hormônios, os corpos começam a se parecer muito mais com adultos do que criança, né? As mudanças começam a acontecer, seja pela maturação dos seus corpos ou pelas exigências culturais, que já não serão mais brinquedos ou historinhas, mas muitas vezes o sexo e o dinheiro. Então, o adolescente ele vai já estar colocado nesse mundo do adulto, né? Os hormônios estão pulsando, já vão estar na fase genital, né? Então o sexo e o dinheiro começam a fazer parte desse mundo também. Lembrando que há leis, a proteção, né? Então, a gente, é básico aí pra gente pensar também. Mas, psicologicamente, né, dentro da mente, né, o assunto da adolescência muitas vezes gira em torno disso. Sexo e dinheiro. Eles podem até não fazer, mas sempre começa ali as questões ali, né, referente à puberdade, e os namoricos, os contatinhos. Então já não é mais aquela criança que gosta ali da historinha, né? Gosta ali dos desenhos infantis, já querem um outro conteúdo para ser absorvido. Pois isso foram o que aprenderam com os adultos durante toda a sua infância. Fora que a pressão de se preparar para o mundo é muito similar à corrida da vida adulta, né? Então viram os pais ali, viram a sociedade, todo momento nessa busca, né? Nessa luta, né? Meio que velada ali entre sexo e dinheiro ali. E aprenderam isso durante toda a vida, então agora eles vão exercer isso também com a ajuda da natureza, né? Com a ajuda dos hormônios. Assim, o desejo dos adultos encontra uma formidável via de realização, pois os adolescentes podem oferecer um espetáculo mais gratificante que as crianças, onde se os mantermos protegidos ainda como crianças, mas com as exigências e voracidade dos adultos, o show será muito próximo do que gostaríamos para nós mesmos. Assim, a imagem encantada da infância que nos consola e a imagem da adolescência feliz agem como um espelho diante de nós, uma forma de contemplar a satisfação dos nossos intensos desejos, além da fantasia de deixar de lado nossos deveres e obrigações. E aí começa o problema que a gente falou lá no começo, né? Começa a inverter a situação, né? Enquanto os adolescentes e crianças desejam os adultos começam a olhar para a adolescência de uma forma diferente. Então, todo mundo tem um quê adolescente em alguma coisa aí, né? Uma música, um comportamento, um sextou da vida. Então, vocês verem que começa a se, né, descer, igualar ali o adolescente com o adulto, e aí a gente começa a ter problemas sociais.
Caligares comenta: as visões da infância e adolescência se opõem como um erotismo alusivo se opõe à pornografia. Né? Então, é uma analogia que ele faz ali. Há filmes eróticos e há filmes mais explícitos. Então, extremos é o que ele está falando. Olhamos para a infância como promessa. Então, infância bonita e aquilo que pode vir a ser, aquela coisa romantizada. Né? Cuti-cuti, beleza. Procuramos na visão da adolescência o clipe de nossos gozos. Nossa, se pudéssemos de verdade tirar férias de um jeito que nem um adolescente consegue, né? Ó a vida extremada e louca, né? Então, larga-se o emprego, larga-se tudo e vai curtir. O adolescente faz isso, né? Então, ele não tem a obrigação de um adulto, ele não tem conta, pelo menos não deveria ter, né, pessoal? Uma adolescência protegida ali, né? Então, não precisa trabalhar de certo modo, não tem as responsabilidades, não tem deveres, né, que os adultos possuem, não respondem legalmente por muitas coisas. Olha o sonho do adulto ali, né? Então, ao invés do adulto procurar, de alguma forma, expandir, ele tenta de alguma forma voltar para essa adolescência, né? Esse mundo sem responsabilidades. E hoje a gente vê cada vez mais. Esse texto já tem uma certa data, mas vocês viram que foram meio que uma previsão, né? Olhar o social traz essa visão pra gente. Hoje nós temos, parece que muito mais pessoas adultas, cronologicamente com idade um pouco mais alta, com um comportamento muito adolescente. E isso aí dá problema na criação dos filhos, dá problema no trabalho, dá problema em N questões. Não está errado, mas traz sofrimento muitas vezes para o sujeito. Também é comentado que existe um gênero de filme pornográfico onde os acontecimentos são reais, não atuados. E Caligares faz o paralelo com a adolescência real, que nos assusta, onde as fantasias que em nós se realizam, que nos assustam, onde fantasias que estão em nós se realizam, porém preferiríamos esconder. Né? Então, o id pulsando ali, né? Aquela coisa mais eu quero, mas não devo, não é legal, repressão, né? Tudo aquilo que a psicanálise fala, os adolescentes encenam. Né? Então, vai brigar, briga até machucar, né? Vai fazer tal coisa, faz aos extremos, né? Então, muitas vezes, isso são desejos ocultos e velados dos adultos, do pessoal. Não é fácil reconhecer, mas, né, em análise a gente encontra muito dessas coisas não legais estão dentro de nós. Acho que todo mundo do grupo tem uma consciência disso. A infância pode ser vista como um ideal comparativo, onde os adultos podem desejar ser ou vir a ser felizes, inocentes, sem preocupações como crianças. Então, a infância é aquele sonho, né? Nossa, se tivesse problemas, não tivesse preocupações, alguém cuidasse de mim, alguém desse tudo para mim, né? Quer dizer que a gente vive um pouco isso hoje. Já na adolescência a coisa é bem diferente, pois ela se torna um ideal identificatório para os adultos. Então, enquanto a infância é um sonho, né, é uma comparação, a adolescência é muito próxima. Né? Os adolescentes têm um corpo muito próximo dos adultos, eles têm desejos muito próximos dos adultos, então vira uma coisa meio identificatória, uma coisa meio de aproximação ali com aquele comportamento, onde eles podem querer ser os adolescentes, uma vez que esses possuem prazeres e gozos iguais aos nossos. E, em conjunto, toda a mágica da infância, livre de responsabilidades e obrigações da vida adulta, como se fossem adultos de férias. Resumindo tudo, uma imagem de nós mesmos gozando felizes e de poucos impedimentos. Né? Então, férias eternas ali, né? Acho que muita gente gostaria. Né? E isso aí explica as loterias, o pessoal que gosta muito de jogos e coisas, né? Então tá sempre tentando a todo custo fugir da vida, né? Trocar a vida ali sem preocupações ali eternas ali. Caligares comenta, por que não imitá-los? Mas quem dará a mesada, né? Então vamos ser adolescentes todo mundo de novo, mas quem vai dar a mesada? Começa a ficar difícil. Então você dizer que há organizações aí que exploram um pouco esse desejo dos adultos, do pessoal. Né? Então vamos todo mundo ser inocente, vamos ser cuidados de novo, né? Enfim. Por isso, o estilo é a forma mais imitada, transformando a adolescência no ideal dos adultos, onde não se contentando mais com o consolo oferecido pelas crianças felizes, é preciso encontrar algo real, onde os adolescentes ofereçam essa imagem que possa ser praticável. Então não dá para ser adolescente, né? Não dá para tirar férias de um ano ali, porque ninguém vai dar a mesada. Então vamos copiar. Então vamos seguir o estilo, né? Vamos mudar o cabelo. Eu não consigo, né? Já passou da época aí, mas vamos tentar mudar o cabelo, vamos mudar o estilo, vamos voltar ali a consumir as mesmas questões dos adolescentes, né? Vamos tentar ser legal de novo. E aí, nas palavras do Caligares, idealizar os prazeres da adolescência é uma maneira de querer menos consolo com perspectivas futuras e mais satisfação imediata. Queremos ver os adolescentes felizes, porque eles seriam apenas a caricatura despreocupada de nós mesmos, portanto, atingíveis a nosso alcance. Então, tentamos copiar os adolescentes. Já pararam para pensar nisso aí? Todo mundo deve ter uma calça, uma roupa, ouvir uma música, alguma coisa que é mais voltada ao mundo adolescente, pessoal. Não está errado, mas, né, é de alguma forma nós desejando ali, uma parte de nós,
né, voltar ou sair ou ser adolescente ali. Eu quero essa é uma informação interessante. Ó. Houve uma época, por volta dos anos 60, onde o ideal dos adolescentes, assim como é ainda hoje, é a idade adulta. Até mesmo a parte estética, o que difere bem de hoje, onde jovens se vestiam como adultos, eram engajados socialmente de maneiras de se portar em público muito semelhante aos adultos. Né? Então eu conheço isso apenas por filmes, documentários, né? Então aquelas criancinhas, né, com a boina, com o suspensório, aquela roupinha bem mais adulta, mas num sentido mais fechado ali, mais familiar, vamos pensar, né, mais regrado ali, né? Então eram mini adultos, né, o sapatinho, aquele comportamento muito próximo à família real hoje em dia, né, que se vestem tudo cabelinho penteado, aquela coisinha mais certinha. Então todas as crianças e adolescentes eram disso, né? E aí surgiam símbolos de rebeldia, né? Então a gente temos aí Elvis Presley, James Dean, uh, tem outros também da antiga que quebravam um pouco esse padrão, né? Então começaram a ser cultuados também. Então vocês veem que essa inversão vem acontecendo aí. Isso eu estou falando apenas sobre mídia e Hollywood, né? Que é essas questões, mas dentro dos estudos de trabalhos aí, é só fazer a pesquisa, vocês vão encontrar também informações assim. Porém, isso foi se transformando e durou bem pouco, pois foram os adolescentes que se tornaram o ideal dos adultos. Olha aí que loucura. Então, enquanto os adolescentes idealizavam os adultos começaram a idealizar os adolescentes. Interessante, né? Uma vez que ao interpretar o desejo dos adultos, o que os adolescentes descobriram? A sua própria imagem. O ideal dos adultos eram eles mesmos, os adolescentes. E como satisfazê-los se não sendo mais adolescentes do que ainda já eram? Então, o que o adulto deseja? O adulto deseja ser adolescente. Então, vou ser adolescente de forma extrema. Então, começa a se modificar também a comportamento adolescente. Ó, que bacana aí. Caligares traz um fato notável. É comentado que as crianças estão perdendo suas características estéticas. Bacana isso aqui. Hein? Estão cada vez menos vestidas como crianças, porém não vestidas também como adultos, e sim cada vez mais camufladas de adolescentes. Né? Então, antigamente tinha aquela criancinha com a roupinha bem mais infantilizada, hoje ela já se veste meio como um adolescente, né? Uma calça jeans ali, meio rasgadinha, um boné, uma roupinha, né? Então, o adolescente e a criança mesmo meio que compartilham ali, meio que a roupa meio próxima ali. Né? Interessante vocês pensar nisso. Óbvio, tem exceções, não é geral, mas tem muitas marcas, né? As marcas ali que ficam meio que nesse mesmo nível. E ele propõe aqui uma observação, sendo essa na escola de uma saída numa escola primária, que são crianças ainda, comparando as meninas e as mães que as esperam. É muito comum que ambas compartilhem uma estética comum. Assim, a estética adolescente atravessou o mundo em sua grande parte ocidental. Né? Então, só fazer essa observação aí numa escola, as mães e as filhas vão vestir roupas muito próximas, mesmo havendo essa diferenciação de idade. Não está errado, mas dizer que são uma cultura adolescente pegando todo mundo. É isso que ele está demonstrando aqui para gente. Então, essa cultura adolescente, ela atravessa a criança, o adolescente e até mesmo o adulto. Então, a mãe se veste como uma adolescente e a filha pequena ali, que também não é adolescente, se veste também como um adolescente. Então, as roupas são muito próximas, né? Diferente talvez de outras épocas, né? Que as mães tinham um visual um pouco diferente e as crianças tinham um visual diferente. Né? Então, não é melhor e pior, mas eram diferentes. Hoje é uma coisa mais homogênea. Interessante. E compartilham das mesmas músicas, estilos, modas, costumes, podendo-se afirmar que essa é uma cultura originalmente dos Estados Unidos da América, pois esse saiu na frente da invenção da adolescência. Né? Então, hoje, as músicas são meio que iguais para todos também. Né? Tá, perdeu-se aquela coisa, né? A festinha de criança tinha uma musiquinha lá da apresentadora lá, né? Aquela coisa de baixinhos, né? Hoje toca música comum, né? Nas festinhas, né? Tem até uma música mais... É um pouco até mais infantil, sem malícias ou coisa, mas ela é muito mais próxima do que era antigamente, aquelas festinhas. Todo mundo no grupo aí que tem mais de 40 vai saber o que eu tô falando. O pessoal mais jovem talvez, né, não consiga relembrar, mas só dá uma pesquisada que vão achar. Então, os Estados Unidos estão na frente nesses estudos sobre a adolescência, ó, mostrando esse primeiro movimento de modernidade, em que os adultos sonham em ser adolescentes, sendo este o ideal coletivo, que se aproxima de qualquer cultura que idealiza a liberdade, independência e subordinação, entre outras características. E com a globalização, né, a cultura americana ali, né, dos Estados Unidos, América do Norte ali, meio que pegou toda a parte ocidental do mundo, né? Globalização meio que autores trazem isso como bom, mal, certo, errado, mas aí é outra história, mas essa cultura se espalhou. Né? Então lá começou e espalhou, né, os fast food da vida, e, enfim. Isso pode explicar a grande expansão da cultura americana na segunda metade do século XX, pois quem conseguir capturar a alma dos adolescentes pode comandar o sonho dos adultos. Olha aí, ó. Então, qual que é o sonho dos adultos? Né? Modernos.
ser adolescente de novo, né? Se libertar das amarras do mundo, das responsabilidades. Então, quem conseguir capturar essa questão adolescente, consegue comandar também os adultos, né? Então, são táticas aí de funcionamento social. Onde a aspiração é a adolescência. Aliás, dentro dessa cultura, crescer e se tornar um adulto já não significa muito, uma vez que o sair de uma posição em que se é o ideal de todos não parece algo interessante, né? Então todos gostam da adolescência, deixar de ser adolescente não é algo bonito, não é algo bacana, né? É o tiozão, é o velho. Então vocês veem que começam, né, determinados adjetivos aí que meio que conotações negativas. E assim acaba a preocupação do adolescente de querer ser aceito ou reconhecido como adulto. Então a gente chega na geração neném, a geração moderna, né? Ou querer ser adulto para quê? Se os adultos querem ser adolescente. E aí inverteu totalmente. E aí a gente cai na sociedade de hoje. Então vocês veem que a gente, né, o livro meio que fez uma previsão aí. Pois agora é eles que são o ideal dos adultos, por estarem de férias permanentes, sem as obrigações, mas com os mesmos prazeres, onde encontram no íntimo dos adultos um espelho para se contemplarem, e ao pedir uma palavra para crescer, encontram um olhar que admira esse casulo que eles querem deixar, né? Então a mente saudável quer evoluir, quer crescer, mas aí ao olhar para dentro desses adultos, encontram uma criança, né? Encontra esse olhar, essa visão, esse sonho infantil. E aí a adolescência vai cada vez mais estendida ali, né? Sem responsabilidade, e aí começa a dar problemas aí que a gente vê muito hoje em dia. E assim Caligares, né, finaliza o texto trazendo uma questão, as palavras dele. O dever dos jovens é envelhecer, mas o que acontece quando a aspiração dos adultos é manifestamente a de rejuvenescer? Né? Então, os jovens querem ser adultos e os adultos querem ser adolescentes, querem ser crianças novamente. Né? E nós temos aí os procedimentos estéticos, temos de tudo que vocês imaginarem aí que mostram, comprovam aí o que o autor fala pra gente, né? As tendências e tudo, né? N pontos ali, né? Então, técnicas de cabelo, técnicas de... Enfim, N coisas para que um adulto pareça também com um adolescente, né? Não mostre a idade ali. Então, entrando em mérito, em questões morais, certo e errado, mas é um desejo interno que os adolescentes se chocam. Isso que é importante a gente pensar, porque isso vai produzir fenômenos na sociedade que possam ser muito bem-vindos ali futuramente, que é o que a gente encontra hoje. Só para vocês pesquisarem, né, tudo tá, os textos estão trazendo aí a geração neném, né, nem trabalham e nem estudam. Ou seja, férias eternas, que é o que o Caligares colocou aqui lá atrás. Eu achei fenomenal isso aí. Né? Então, só vocês procurarem aí que, né, os caminhos que a gente levou, e serve um alerta também, né, uma forma de pensar ali, ver para que onde estamos caminhando, né, o que os adultos estão fazendo com suas crianças e consigo mesmo. Então, é uma reflexão, porque isso vai trazer problemas, sofrimento, muitas vezes em idades mais tardias, em questões sobre a vida. Né? Então, são reflexões para se pensar consigo mesmo e com os pacientes, com os filhos e com determinadas questões aí. Então, muitas coisas do que acontece na criança e no adolescente vão vir da mente interna, né? Da parte interna dos adultos. Bom, pessoal, finalizamos então o curso aí Psicanálise e Adolescência. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Vou recolocar novamente os links aí para que todos possam acompanhar. Convido a me seguir. Tem o grupo de estudos ao vivo também. Outros trabalhos aí, né? Então quem quiser sabe, tem meus contatos aí. O grupo vai ser aberto, né? Então o pessoal vai poder postar aí suas frases, suas questões aí, dentro, né, do respeito, com moderação também. Agradeço quem assistiu. Logo vou propor aqui outro curso, outra questão também, de forma gratuita, para a gente ir crescendo ali. Eu obtive um bom feedback, o pessoal respondeu bastante ali, agradeceu, e acredito que foi um trabalho bacana aí. Ok, pessoal? Agradeço então, obrigado quem assistiu até aqui, e vamos se falando. Obrigado e até mais.